Nessa videoaula eu quero apresentar as propriedades dos materiais para concreto armado, notadamente material concreto e o material aço. Tendo em vista que esse é um conteúdo mais informativo, também vou disponibilizar outros materiais para complementação, para leitura, e nesse vídeo não pretendo esgotar o assunto. A maior parte do assunto é informativo e vai estar nos demais materiais e principalmente na norma, capítulo 8 da norma. O capítulo 8 da norma vai tratar de propriedades dos materiais e tem a seguinte estrutura. Vou tratar primeiro do concreto, depois do aço da armadura passiva, que é o aço para concreto armado, e depois aço da armadura ativa, que é o aço para concreto protendido. Nós vamos ficar apenas nos dois primeiros itens. Já vimos a questão da composição do concreto, o que é concreto. Tem outras definições que estão expostas aí também. A definição de cimento Portland é uma revisão, faça uma revisão lá de materiais de construção. Temos aí as classificações dos cimentos normatizados no Brasil, as características dos concretos dos concretos feitos com cada tipo de cimento vão variar. Por exemplo, um concreto produzido com cimento de alto forno vai ter uma resistência à compressão menor nos primeiros dias e maior no final da cura, considerando o concreto feito com cimento comum como sendo o padrão, ao passo que o concreto feito com cimento ARI, alta resistência inicial, tem uma resistência muito maior nos primeiros dias e no final ele tem a resistência padrão. A dimensão dos agregados influencia diretamente no projeto e na execução de elementos estruturais de concreto. Quando se projeta uma estrutura de concreto armado, planeja-se a disposição das armaduras. Uma das coisas que a gente vai ver ao longo da disciplina de se realizar um projeto é planejar como vai ser disposta a armadura, a quantidade de armadura, a distância entre barras, o diâmetro de cada barra. Uma estrutura projetada com uma densidade elevada de armadura, por exemplo, como essa dessa figura, ela faz com que, se eu tenho um concreto com a dimensão de agregado elevada, o agregado não passa entre as armaduras. Então, o projeto da estrutura, da armadura da estrutura, tem que conversar com a composição do concreto, com a dimensão dos agregados. A água de concreto armado também tem uma norma, a norma NBR 15.900. E agora vamos diretamente para as propriedades. No item 822 da norma, e repito, leiam o capítulo 8 completo da NBR 6118. Nesse item fala-se da massa específica do concreto. A massa específica do concreto varia. Eu tenho desde concreto leve, que eu tenho massa específica muito baixa, menos do que 2.000 quilos por metro cúbico, até concreto pesado, que são feitos com agregados pesados, enfim. Quando eu considero um concreto normal, o que tem uma massa específica entre 2.000 e 2.800. Essa é a faixa em que a norma é aplicável. Fora dessa faixa, a norma NBR 6118 não é aplicável, que a gente está tratando de um concreto especial, portanto, o comportamento desses concretos especiais é diferente do concreto normal. Quando a gente não conhece a massa específica, quando a gente não tem dados laboratoriais da massa específica do concreto, a gente admite prefeito de cálculo de carregamento, prefeito da resistência, enfim, vamos admitir que o concreto tem uma massa específica de 2.400 kg por metro cúbico, se eu estou tratando de concreto simples, ou 2.500 kg por metro cúbico, se eu estou tratando de concreto armado, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Quando a massa específica é conhecida do concreto simples, a gente adiciona de 100 a 150 kg por metro cúbico para o concreto armado. A resistência à compressão, vocês já viram lá em materiais de construção, tem as normas que estabelecem a metodologia para a realização dos ensaios de compressão e para a obtenção do FCK. Tendo em vista isso, nós classificamos os concretos em dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 são aqueles concretos
das classes C20 até a classe C50, onde o número representa o FCK do concreto. O concreto C20 tem um FCK de 20 MPa, o C25 de 25 MPa. Então nós temos as classes C20, C25, C30, C35, C40, C45 e C50. No grupo 2 vai de C55, C60, 70, 80 e 90. Essa norma não se aplica a concretos com resistência maior do que 90 MPa, que são concretos muito especiais, raríssimos de se trabalhar, e também não se aplica, não se considera, na verdade, como elemento estrutural concretos com resistência menor do que 20 MPa. Embora é usual se trabalhar com concreto C15, mas a norma não considera como sendo apropriado para elemento estrutural. Eu posso usar um concreto C15 um elemento não estrutural. Outra propriedade do concreto é a resistência à tração. A resistência à tração, sabemos que ela é muito baixa e nós não trabalhamos com concreto efetivamente à tração. Não é usual trabalhar com peças tracionadas de concreto. No entanto, eu posso ter peças fletidas. Vigas são elementos fletidos onde parte da seção está comprimida e o concreto trabalha muito bem e parte da seção está tracionada. Na parte tracionada eu também tenho concreto. Por isso é interessante saber o comportamento do concreto à tração. Mesmo que naquela região o concreto não vai ser quem vai estar efetivamente resistindo à tração, mas eu tenho aço ali, mas ele está sujeito a um esforço de tração e é preciso conhecer a capacidade dele à tração para eu avaliar, por exemplo, a fissuração, a abertura de fissuras. Além disso, no dimensionamento ao esforço cortante, existe uma combinação de tração numa direção com compressão na outra direção. Tendo em vista isso, e como o concreto está sujeito a esses dois esforços, como a resistência à tração do concreto é menor do que a resistência à tração, ele vai se romper na direção tracionada. Por isso, para que eu avalie a resistência ao cisalhamento num elemento de concreto, eu tenho que conhecer a resistência à tração desse concreto. Além disso, outro fator que a resistência à tração do concreto influencia é na aderência. Se eu tenho uma barra de aço embebida num elemento de concreto, a barra de aço dentro do elemento de concreto, essa barra de aço ela deve ser aderente ao concreto. Se eu aplico uma tração no aço, o concreto deve, de certa forma, absorver essa tração. Para que eu garanta que o concreto está absorvendo essa tração, eu tenho que conhecer a resistência à tração desse concreto para que eu dimensione essa aderência. Depois nós vamos ver como fazer isso posteriormente. Existem ensaios de tração estabelecidos em norma. No entanto, a NBR 6118, para o caso em que não tenha resultados de ensaio, ela estabelece um critério para calcular o FCTK, resistência característica à tração do concreto. Sempre aprendam a ler essa simbologia. Sempre que virem um F minúsculo, que significa resistência. O Czinho significa concreto, o T, tração, o K, característico. Então eu tenho FCTK, resistência característica à tração do concreto, inferior, é igual a 0,7 FCTM, resistência média à tração no concreto. Então eu tenho estabelecido na NBR como calcular, a partir de um método semi-empírico, como calcular a resistência à tração no concreto a partir da resistência à compressão. Outra propriedade do material que é muito útil para entender o seu comportamento é o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, de igual modo, há uma metodologia de cálculo, de ensaio, para se obter o módulo de elasticidade, pela NBR 8522. No entanto, para o caso de não haver ensaio, a NBR 6118 também estabelece uma metodologia para se calcular o módulo de elasticidade, também em função do FCK, tendo em vista que o FCK sempre nós temos ensaios. Como o módulo de elasticidade transversal e o coeficiente de Poisson,
também são calculados em função das propriedades longitudinais, caso não se tenha ensaios. E para finalizar a parte do concreto, nós temos aí os diagramas do comportamento do concreto, a curva tensão deformação. A curva superior representa a curva tensão deformação de um corpo de prova ensaiado em laboratório. Eu aplico um valor de tensão, eu vejo um valor de deformação no eixo horizontal. O ponto FCK representa a resistência característica do concreto. A curva inferior representa a curva tensão-deformação do concreto na estrutura. Nós vemos duas diferenças. Primeiro, na parte superior nós vamos até FCK. Na parte inferior nós vamos até FCD. Vou falar disso mais para frente, mas a diferença entre o FCD e o FCK é o coeficiente de ponderação da resistência. O FCD é igual ao FCK dividido pelo γC. O γC é um coeficiente que pondera a resistência, reduzindo a resistência característica para resistência de cálculo. Além disso, temos um valor de 0,85, que a gente chama de efeito Rush. Esse 0,85 não é um coeficiente de segurança, não é um coeficiente de ponderação da resistência. Vou explicar ele daqui a pouquinho. Os valores no eixo horizontal, vemos um εC2 e um εCu. O εC2 é o valor da deformação para o início da plastificação do concreto. O εCu é o valor da deformação no instante da ruptura do material. Os valores de εC2 e εCu são dados na norma e são valores diferentes para cada grupo de resistências de concreto. Vamos falar agora do efeito Rush. Nós sabemos a partir de resultados experimentais que o valor da resistência no ensaio de concreto é função da velocidade da aplicação da força. No ensaio rápido, eu tenho uma resistência superior a um ensaio lento. Vemos nesse gráfico aí as aplicações de carregamento em diversas velocidades e chegamos a diferentes valores de resistência. Nesse gráfico vemos aí a curva mais superior, um ensaio que durou 2 minutos, e vai descendo a curva mais inferior, um ensaio que durou 70 dias. Entende-se que na estrutura real é um carregamento lento e, portanto, como o carregamento lento, a capacidade resistente é inferior à capacidade resistente numa aplicação rápida de carregamento, considera-se o efeito Rush, que é uma redução da resistência em 15%. Então a gente vai entrar sempre com esse fator 0,85, que vai ser o limite da capacidade resistente do concreto lá na estrutura. Temos aí também as informações sobre retração do concreto, fluência do concreto, e estão também estabelecidos critérios para se calcular na norma de cálculo. Os aços são estabelecidos na norma 7480 e também no capítulo 8 da NBR 6118 nós temos algumas características estabelecidas para os aços. O modo de elasticidade do aço considera-se um aço estrutural para concreto armado, sempre admitido igual a 210 gigapascal, independente da resistência. Temos 3 tipos de aços na norma 7480. 3 categorias: o aço CA25, o aço CA50 e o aço CA60. CA representa o concreto armado e o número representa a resistência em kN por centímetro quadrado. Então o aço CA50 é um aço que tem 500 megapascals de resistência. Temos também 3 tipos de superfícies dos vergalhões ou das barras de aço. Temos as superfícies lisas, as superfícies entalhadas e as superfícies nervuradas.
essa diferença de superfície influencia diretamente na aderência da barra de aço ao elemento de concreto. O comportamento dos aços estruturais para concreto armado são de dois tipos. Temos os aços com patamar de escoamento, gráfico da esquerda, e os aços sem patamar de escoamento, gráfico da direita. No entanto, para todos os casos, nós simplificamos esse comportamento para uma curva elastoplástica. Eu tenho um trecho perfeitamente elástico e um trecho perfeitamente plástico. Admite-se também que a deformação limite no aço é igual a 10 por 1000, ou 1%.